Verificação dos recursos. Antes de começar a instalação, você deve conferir se todas as peças listadas no manual de instruções de fato estão dentro da embalagem do produto. E se você possui todas as ferramentas e materiais necessários para fazer a instalação conforme detalhado no manual de instruções. Ao longo desse treinamento, quando a expressão traseira for utilizada, estamos nos referindo à proximidade com a tampa traseira da picape. Já quando a expressão dianteira for utilizada, nos referimos à proximidade com o vidro traseiro da caminhonete. Preparação da caçamba. Nas laterais da caçamba existem acabamentos plásticos fixados com grampos e parafusos. Retira-se os grampos e parafusos e depois é só ir puxando, desencaixando até que ele solte completamente. Guarde com cuidado os fixadores e o acabamento, pois eles serão recolocados na picape. Acompanham a capota rígida retrátil 4 suportes que devem ser fixados com os parafusos da própria picape nas 4 posições indicadas na imagem. Neste momento, recoloca-se os acabamentos plásticos, fazendo o alívio na região dos suportes. Outro ponto diferente é que existe uma chapa dianteira que deve ser posicionada no peitoril dianteiro da caçamba. Para isso, cola-se as borrachas de vedação nas extremidades dianteiras da caçamba e, após, fixa-se a barra através de parafusos. Todos os pontos entre a borda da caçamba e a estrutura do Santo Antônio devem ser vedados com PU. No caso da Ranger Limited, bem abaixo da chapa dianteira instalada, há frestas que precisam ser preenchidas, pois do contrário, infiltrará água. Montagem do produto. Apanha-se o perfil lateral e puxa-se a borracha de vedação para fora dele. Não se deve encaixar o perfil esteira com a borracha do lado de dentro. Esse é um detalhe primordial para que não haja má funcionamento do produto. Nos 2 lados dos perfis, deve-se passar trava-rosca nos parafusos e fixá-los levemente, sem dar o aperto final. Somente após todos os parafusos estarem levemente posicionados é que executa-se o aperto final e, com o torquímetro, certifica-se que o torque seja de 15 Nm. Antes de prosseguir, verificar se o alinhamento da esteira confere com a imagem. Teste de funcionamento. No caso da capota rígida manual, são necessárias 2 pessoas para fazer a lubrificação e testagem. Uma pessoa segura e passa silicone spray nas laterais da caixa, enquanto a outra pessoa puxa a esteira. Esse procedimento deve ser repetido 3 vezes em cada lado. A tampa já pode ser parafusada sobre a caixa. Para isso, fecha-se completamente a capota rígida e desconecta-se o chicote da bateria. Deve-se encaixar as 2 coberturas de acabamento, uma em cada perfil, e fixá-las com as batidas de um martelo macio. Acoplamento na picape. O acoplamento da capota na caçamba requer cuidado redobrado. Precisa ser feito em 2 pessoas e o movimento deve ser de baixo para cima. Após o acoplamento da capota, deve-se realizar a montagem dos sargentos, ainda sem o aperto final. Nesta etapa, deve-se posicionar a capota de maneira correta, verificando o encontro dos furos superiores traseiros com as roscas da chapa dianteira previamente instalada. Neste ponto, também é necessário garantir que não haja interferência dos perfis laterais na abertura e fechamento da tampa traseira. Se houver, deve-se afrouxar as presilhas, erguer o perfil e reapertar as presilhas. Realiza-se o aperto final dos sargentos com um torque de 7 Nm e o aperto dos 2 parafusos superiores que fixam a capota à chapa dianteira. Também é necessário realizar a vedação entre a capota rígida e a borda do Santo Antônio. Para isso, deve-se isolar o local com fita crepe e aplicar o PU. Logo em seguida, retirar as fitas e finalizar o acabamento. É necessário que os perfis laterais estejam alinhados entre si. Essa verificação se faz medindo a distância entre os perfis laterais, próximo à dianteira e próximo à traseira. A diferença entre as medidas não pode passar de 2 mm. Furação da caçamba.
Iniciaremos essa etapa fazendo os furos nos quais passarão os drenos, que vão expelir a água para fora da picape. Com uma serra-copo de 50 mm, faremos um furo no lado direito e outro no lado esquerdo do protetor de caçamba. Com a serra-copo de 30 mm, também em ambos os lados, faremos os furos na lataria da caçamba. Para realizar o furo na lata, recomenda-se cautela para não danificar o painel da carroceria. Isso porque o espaço que separa a caçamba da carroceria é muito pequeno. Deve-se acoplar o dreno plástico nas mangueiras, rosqueando até o final. Na sequência, encaixar o anel de borracha no dreno e fixá-lo na caixa, girando 90 graus no sentido horário até sentir o clique de encaixe total. Após aplicar silicone spray nas borrachas, deve-se empurrar as mangueiras em torno de 2 cm para fora, tomando cuidado para que a mangueira não fique obstruída pela proximidade com a cabine. É importante verificar que os drenos não fiquem com dobras ou encostados na carroceria, pois isso não permitirá que a água coletada escoe, causando inundações ao interior da caixa e danos irreversíveis ao produto. Teste de travas. Teste de travas deve-se assegurar-se que os trincos de ambos os lados estejam fechados. Para isso, deve-se empurrar levemente a esteira forçando a sua abertura e observando se algum desses lados cedem a esse esforço. Se isso acontecer, deve-se verificar se a esteira está desalinhada ou se existe alguma obstrução que impeça a esteira de completar o seu movimento. Borrachas. A primeira borracha que aplicaremos é a da parte de cima da tampa traseira. Para isso, primeiro é necessário limpar minuciosamente toda a área de aplicação com álcool isopropílico, aguardando a sua completa evaporação. Em seguida, aplica-se o primer, respeitando o tempo de 5 minutos, antes de realizar a colagem da borracha. O primer é essencial para que a fita fixe e resista às intempéries, não soltando-se ao longo do tempo. Com a capota completamente fechada e com o trinco fechado, posiciona-se a borracha rente à capota, mantendo-se aproximadamente 2 mm em relação ao perfil lateral e remove-se o liner da borracha ao mesmo tempo em que ela for sendo aplicada. O excesso de borracha deve ser cortado, respeitando os mesmos 2 mm de distância do perfil. Os adesivos de fixação são ativados por pressão, por isso, deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha fixada. Na sequência, faça a colagem das duas borrachas laterais do kit de vedação. Nas laterais, próximo à tampa traseira, podem existir acabamentos plásticos ou partes do protetor de caçamba que precisam ser removidos para a aplicação das borrachas laterais do kit de vedação. É preciso retirar as duas peças plásticas, cortar a parte que interfere na colagem das borrachas e colocar novamente os parafusos de volta na picape para fixar as abas do protetor de caçamba. Em outros modelos de protetor de caçamba, talvez possa ser necessário algum tipo de recorte ou alívio para deixar livres as áreas onde as borrachas serão aplicadas. Posteriormente, deve-se limpar minuciosamente toda a área de aplicação com álcool isopropílico, aguardando a sua completa evaporação. Em seguida, aplica-se o primer, assegurando que o tempo de 5 minutos de pausa seja respeitado. Feita a preparação do local, deve-se medir e cortar a parte inferior das borrachas laterais, de acordo com a altura da caçamba de cada picape. Somente após esse processo é que faremos a colagem das borrachas laterais de cima para baixo, removendo o liner das mesmas ao mesmo tempo em que elas forem sendo aplicadas. Os adesivos de fixação são ativados por pressão, por isso deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha fixada. Com a capota fechada, deve-se verificar se as borrachas laterais não se sobrepõem à pestana da capota. Caso isso ocorra, deve-se cortar o excesso, deixando uma folga entre elas, para uma não interferir na outra.
A próxima borracha que deve ser colocada é a que vai na parte inferior da tampa traseira da caçamba. Novamente é necessário limpar o local com álcool isopropílico, aguardar a evaporação do produto e aplicar o primer, respeitando a pausa de 5 minutos. A posição de início de aplicação da borracha inferior coincide com a posição em que a borracha lateral termina. Se necessário, deve-se cortar o excesso de borracha. Os adesivos de fixação são ativados por pressão, por isso, deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha, respeitando o tempo de 30 minutos antes de fechar a tampa traseira. Acoplamento do dreno traseiro. Encaixa-se os drenos traseiros da capota rígida retrátil, rosqueando-os nas ponteiras traseiras dos perfis laterais. Em seguida, encaixa-se a ponta das mangueiras nos furos existentes nas duas borrachas laterais do kit de vedação, cortando o excesso se necessário. É imprescindível aguardar pelo menos meia hora antes de fechar a tampa da caçamba novamente.